Bom dia, povo! Me desculpe por ter ficado tanto tempo sem vídeos de Akatsuki no Yona. Na verdade, só agora eu fui ver que o mangá já tem 270 capítulos, então meio que se eu demorar pra lançar cada vídeo, nunca vou terminar essa saga. Mas agora vamos seguir pelas aventuras da Yona e seus amigos pelo Reino de Kouka, depois de todo o arco da Tribo da Água do último vídeo. E detalhe, gente, o mangá do arco da Tribo da Água acabou de ser lançado no Brasil, e o volume seguinte será lançado em outubro. Então, felizmente, finalmente a JBC está trazendo os mangás para o Brasil com mais ou menos um volume novo a cada alguns meses. Então espero que algum dia consiga trazer todos para alegrar a fandom, que só tinha um anime de uma temporada e as scans pirateadas. Agora poderemos nos apoiar nos mangás da JBC. E detalhe também, gente, como sempre deixarei na descrição os mangás para compra na Amazon, que assim ajuda o canal com sua comissão. Eu sou Jonathan Rock, um otaku obcecado por Apotecária, Yona e outros shoujos, e esse é mais um vídeo aqui do meu canal, O Historiador. Mas antes de começarmos o próximo arco, acho melhor falarmos de um capítulo extra que tem nesse meio período. Um capítulo extra que é um flashback contando a história do Jaeha, o Dragão Verde. Essa história já começa com o nosso menino tentando fugir de seu vilarejo, onde os moradores gritaram para que Garou, o antigo dragão verde, o pegasse. E com isso nós já cortamos pro Jaeha, ainda com seus 12 anos, acorrentado em sua prisão e brigando com o antigo dragão verde, Garou, que sempre que ele tentava fugir o Garou trazia de volta a manda dos aldeões, o que era horrível, porque ele queria ser livre. Nesse momento inclusive ele tenta lutar, e o Garou segura a perna dele, e mostrando as escamas que provam que ele nunca será livre, porque mesmo que ele vá para outro lugar, ele sempre será visto como um monstro. Tudo que ele tentasse fazer só pioraria a situação, por isso ele só deveria aceitar sua vida preso ali como todas as gerações anteriores fizeram. Incluindo o Jaeha, fala que quando o Garou morrer ele não vai pensar duas vezes e vai fugir, ressaltando a anomalia que era o Garou ainda estar vivo, já que normalmente o antigo guerreiro dragão morre quando o novo tem lá pelos seus 4 anos, e o Garou continuava firme e forte, mesmo depois de 12 anos, sendo citado até que ele também vivia acorrentado até o nascimento do Jaeha. Na verdade, até vemos uma cena do Garou indo conversar com os moradores do vilarejo, que confirmaram que 85 anos antes, o dragão verde da época saiu por aí e se meteu em problemas, ao ponto que muita gente veio tentar massacrar o vilarejo. Ou seja, desde então eles tomavam cuidado de deixar o dragão verde preso para nunca mais trazer problemas. Quando o Garou pediu a sua recompensa, já que por capturar o Jaeha ele era recompensado com comida, ele até questionou que era menos que o normal, e reclamaram que ele era tão inútil, que ele não merecia mais que aquilo. Inútil seja porque não conseguia impedir o Jaeha de fugir, seja porque ele já deveria ter morrido faz tempo. Nesse momento a gente vê o quão coitado e perturbado é o antigo dragão verde, em ter aceitado uma vida completamente oprimida, chegando até mesmo a ajudar os opressores. Na verdade, até a aparência dele ressalta muito bem o quão perturbado ele é. Na verdade, assim que estava voltando para casa, ele caiu ao perceber que suas pernas não tinham mais forças, o que o perturbou ainda mais de que finalmente tinha chegado a sua hora de morrer, porque aquele moleque estava absorvendo sua força vital. É sério, assim no meio da noite ele estava tão raivoso que bateu no Jaeha, bateu muito, mas não teve coragem de matá-lo. Na verdade, depois de tudo isso, o próprio Jaeha se levantou naquela de "já acabou?" e quebrou a corrente com a força de sua super perna, já que parece que toda a força foi transmitida de uma vez só para ele. O Jaeha, no caso, ainda chamou o Garou para irem embora juntos. E o Garou chorou relembrando da única vez na sua vida que ele fugiu, e naquela época ele percebeu que mesmo fora do vilarejo, ele não fazia ideia de que lugar gostaria de ir, então era muito mais confortável só voltar para casa. Mas hoje o Jaeha estava com ele, então eles poderiam ir embora juntos. Eu digo poderiam, porque na saída aquele amontoado de aldeões com arcos e flechas já os ameaçaram para ficarem lá para não trazerem mais problemas. E o Garou se jogou para cima deles, servindo de escudo e distração enquanto o Jaeha fugia. E foi assim que o Jaeha seguiu com sua vida viajando pelo mundo e entraria para a tripulação pirata. Na verdade, até a própria autora deixou uma nota de que o verdadeiro protagonista desse capítulo era o Garou, já que é tudo na visão dele, e isso é verdade. A finalização dessa história é realmente o Garou deitado no chão, em seu último suspiro, feliz em ver o Jaeha livre. O capítulo 95 já começa com a Yona e seu grupinho, chegando em um vilarejo da Tribo da Terra, no noroeste do Reino de Kouka, e também fazendo fronteira com o Império de Kai.
E quando Yun distribuiu onigiris para ser o almoço de geral, o moleque apareceu do nada roubando o onigiri e fugiu, e o grupinho foi atrás dele e conseguiram pegá-lo. A Yona, sendo fofa como sempre, já questionou se o menino estava com fome, então usou o arco e flecha para derrubar um pássaro e deu para o menino, já que ele poderia tanto comer quanto vender. O menino, no caso, teve uma reação inesperada. Ele disse que a Yona é incrível e que eles iriam se casar e começou a puxá-la para o seu vilarejo, falando que seriam só noivos, porque ele ainda era uma criança, e aí só quando fizesse 13 anos poderiam se casar, e aí os outros caras riram muito disso, incluindo o Verde. Olhou assim pro Hack: olha só como você conseguiu um oponente digno, e aí tipo, a Yona falou que não tinha interesse em casar com aquele moleque e tal, e o moleque ficou triste que queria conquistá-la, e aí o Yun perguntou se ele mudaria de ideia se desse mais comida e deu um onigiri pra ele, e o moleque ficou todo feliz com o onigiri, só que agora falando que iria se casar com o Yun, e o Yun também não tinha interesse, aproveitando e esclarecendo que ele é um homem. Sinceramente, eu adoro as piadinhas do pessoal que quer ter o Yun como esposa. Eu adoro quando tem personagens fanboys ou traps nos animes, tipo, no caso o Yun ele é bem mais ou menos. É muito mais uma questão de que todo mundo percebe que ele seria uma boa dona de casa. No caso, esse menino chamado Kaogan morava em um vilarejo do outro lado do rio, sendo que o rio estava servindo de fronteira entre a tribo da Terra e o Império de Kai do Sul. Ou seja, ele era do Império de Kai, e tinha ido para lá sem a permissão de sua família porque tinha curiosidade de conhecer o reino de Kouka, e foi por isso que acabou ficando sem comida e com fome e roubou o onigiri. Como haviam muitos soldados de Kouka patrulhando a área, o nosso grupinho resolveu escoltar o Kaogan até seu vilarejo. O engraçado é que no próprio caminho, houve uma cena que o Kaogan perguntou se a Yona recusava casar com ele, porque já estava apaixonada pelo Hack, e aí a Yona ficou constrangida e questionou de onde ele tirou isso. Quer dizer, ela anda com vários homens, e aí o Kaogan falou que ela fica olhando toda hora pro Hack, e aí ela falou que deve ter sido algum acidente, e ela nunca gostaria do Hack, já que ele é malvado e nem um pouco fofo. E aí o Hack, que estava atrás dela ouvindo tudo, disse: desculpe por não ser fofo. Ela ficou toda constrangida e ficou se questionando se realmente ela andava olhando muito pro Hack toda hora. Mas o importante mesmo é que durante a viagem, do nada o Kija, o dragão branco, passou mal e perdeu a consciência, e o grupo teve que pedir ajuda no vilarejo do garoto, onde o pai do Kaogan deixou que ficasse na casa dele, tentando cuidar do Kija. Nesse momento, nós incluindo, vemos uma certa conversa dos dragões sobre o que já esperam por isso, já que todos os dragões estão destinados a morrer ainda jovens. Na verdade, o certo seria que eles só enfraqueceriam e morreriam depois que a próxima geração nascesse, mas ainda assim era esperado que tivesse a vida curta. A qualquer momento poderia ter nascido nova geração em seus vilarejos. Por isso que o branco preferia morrer lutando pela sua mestra do que doente em casa. Tanto que pediram pro Yun não falar sobre isso pra Yona, já que não queriam que ela se sentisse mal com isso. Só que para piorar, logo depois o verde e o azul também adoeceram e ficaram encamados, com o Zeno sendo o único dos dragões a manter plena saúde. As pessoas do vilarejo até mesmo começaram a reclamar que eles tinham trazido para lá alguma epidemia que poderia se espalhar. Quer dizer, a gente sabe que é algo que só atingiu os dragões, apesar de não fazermos ideia de qual seria a causa disso. Em paralelo a isso, nós vemos algo terrível acontecendo. O exército do rei Suon estava atacando o Império de Kai para retomar suas terras, e estava massacrando completamente os soldados. Na verdade, nós vemos algo até meio estranho que aconteceu nessa guerra. Um grupo de cavaleiros do Império de Kai desistiu de lutar na batalha perdida e fugiram. Eles estavam tão desesperados pela derrota que quando chegaram no vilarejo do Império de Kai, onde estavam nossos protagonistas, saíram matando geral e saqueando os bens, mesmo que ambos fossem do mesmo lado. O objetivo deles é que daqui a pouco essa área seria tomada pelo reino de Kouka, então queriam que não restasse nada para o reino de Kouka tomar. E foi no meio desse caos, por exemplo, que o menino Kaogan, que estava voltando de comprar remédios para os doentes, acabou sendo atacado por um dos cavaleiros, e a Yona o salvou dando uma flechada no peito do cavaleiro. Quer dizer, isso só atraiu mais soldados, e aí o Hack apareceu e lutou para proteger a Yona, dando até um beijinho na testa dela como mini despedida antes de ir correndo lutar sozinho contra vários e vários cavaleiros. Quer dizer, a gente sabe que o Hack é brabo, mas lidar com um montão de cavaleiros a cavalo era muito pra ele, né? Então, graças a Deus, os dragões saíram de suas camas e foram ajudá-lo mesmo estando adoentados. O branco foi atingido pelas costas, o azul usou seu poder ocular para derrubar os outros,
Mas como estava fraco, não aguentou muito e já caiu. E quando o negócio ia ficar feio, quem se meteu no meio da briga foi ninguém menos que o nosso menino Zeno, que já chegou levando um corte fatal no peito. O choque de todos os nossos personagens ao verem sua morte foi muito bem desenhado. Sinceramente, esse capítulo é onde a mangaka mais brilhou em conseguir impactar com sua arte. O jeito com que ela demonstra o Zeno se levantando completamente curado, ele tá farmando muita aura, e o choque das pessoas ao verem isso, e os cavaleiros atacando de novo, e abrindo esses machucados sérios no Zeno, e até essa arte de quando as partes dele estão se reconectando é foda demais. Na real, até a cena que geral rodeiam ele enfiando as espadas para segurá-lo, enquanto o outro corta fora sua cabeça. É impactante, porque tá todo mundo assustado pensando que agora ele morre, e aí o Zeno se levanta com a cabeça se reconectando e fala: "Eu posso lutar por milhares de anos, venham com tudo que eu tenho todo o tempo do mundo." E os cavaleiros que restaram vivos ficaram tão aterrorizados que fugiram, enquanto nosso grupinho veio abraçar o Zeno comemorando e tudo mais. Com isso a gente já corta pro nosso grupinho, acampando novamente e comemorando que deu tudo certo, e preocupado se realmente estava tudo bem com o Zeno. Detalhe que nós tivemos uma explicação melhor sobre as habilidades dele, já que o quanto mais ele se fere, mais ele se cura, e o quanto mais ele se cura, mais forte e resistente seu corpo fica, se cobrindo de escamas e tudo mais, só que é só temporário, tanto que agora já voltou tudo ao normal. Quando os rapazes questionaram quantos anos ele tinha, ele disse 17, aí perguntaram quanto tempo ele tinha 17 anos, e nessa hora eu saquei a referência a Crepúsculo, e aí o Zeno afirmou que perdeu a conta de há quanto tempo ele estava vivo, já que o poder dele o impede de envelhecer. E aí perguntaram se ele é o dragão amarelo original, e ele confirmou que sim. Ele era só um garoto que ouvia as vozes dos deuses, e aí o dragão amarelo lhe ofereceu seu sangue para que se tornasse um guerreiro que serviria o rei Hiryu. Ele e os outros guerreiros dragões lutaram pelo rei Hiryu, mas enquanto os outros morreram e o poder passou de geração em geração, o Zeno nunca teve filhos, passando 2000 anos vagando pelo mundo, até encontrar a reencarnação do rei Hiryu, a princesa Yona. Tanto que quando a Yona fala pra ele que ela é só uma humana comum sem nada de especial, o Zeno responde que o rei Hiryu também era. A história mais detalhada dele eu contei no meu primeiro vídeo, porque eu pensei em falar primeiro do anime, e vi que havia um OVAs contando sobre a história do Zeno, e achando que adaptava alguma obra extra tipo um mangá zero. Eu acabei já falando já naquela época, então agora percebo que eu deveria ter deixado para contar só agora, que seria bem mais impactante e encaixaria melhor. Incluindo no flashback do Zeno, existe a cena que ele vai visitar todos os dragões atuais quando ainda eram crianças. Então meio que faz mais sentido contar depois de ver o passado do Dragão Verde. Mas voltando um pouco à história, nosso grupinho volta às suas viagens acampando por aí, e acontece um certo acontecimento estranho. O Azul encontra na floresta uma estátua de dragão, e acontece alguma coisa estranha que não é mostrada. Nós só vemos a visão dos outros dragões quando o Azul volta, sem máscara, o que geral estranha um pouco, já que ele nunca tinha tirado a máscara em grupo, só pra Yona em particular, incluindo o Verde. Tinha uma certa curiosidade de saber como eram os lindos olhos mágicos do dragão azul, e finalmente realizou seu objetivo de saber como são. Incluindo enquanto estava elogiando, o branco segurou no braço do azul, que disse não me toque, e quando o branco pediu desculpas, achando que não tinha contido sua força, o azul disse, nunca a força do seu braço conseguiria me ferir. E aí o pessoal já começou a estranhar que o azul estava os tratando de forma estranha, e até sentaram para uma reunião dos irmãos dragões, para discutirem sobre a fase rebelde do azul. Nesse momento é engraçado que o Yun tá pra ir embora, já que ele não é um dos dragões, e falam que ele pode ficar porque eu vejo como se fosse a mãe deles. E aí o Yun fica puto, e tipo, faz muito sentido todo mundo querer tomar o Yun como esposa, já que tipo, é a natureza do homem querer uma mulher que seja como uma mãe pra ele, é o complexo de Édipo, né? Mas a questão aqui é que enquanto debatiam sobre o que levaria um dragão a estar rebelde, o Shinya destruiu a cabana sem mais nem menos, e o branco lhe perguntou o que tinha acontecido com a esquilinha Ao, e o Shinya disse que não sabia quem era Ao. Foi nesse momento que caiu a ficha pro dragão branco, mesmo que aquele fosse o corpo do Shinya, e todos ali sentissem a forte ligação mágica com o dragão azul, não tinha como ser a personalidade do Shinya ali dentro, e com essa afirmação o azul os atacou com o olhar do dragão, que foi defendido pelo Zeno com sua imortalidade. Quando a Yona e o Haki voltaram para o acampamento destruído, só encontraram o Yun, que explicou o pouco que lembrava da situação, que o Shinya amarrou o Zeno, que era imune ao seu olhar mortífero, e usou o olhar para derrubar os outros.
e levou embora os 3 dragões. Quando o trio foi procurar, eles encontraram a estátua do dragão na floresta, que abriu uma passagem subterrânea. Eu falo casalzinho porque o Yun ficou do lado de fora. Lá nas masmorras, nós vemos o Zeno amarrado, questionando que quem quer que tivesse possuído o corpo do Shin'ar sabia muito bem usar os poderes oculares do dragão azul. Ou seja, só poderia ser o espírito de um dragão azul de gerações passadas. O bicho confirmou isso, falando que muitas gerações atrás era naquela floresta que vivia o antigo vilarejo do Dragão Azul. Quando bandidos atacaram o vilarejo, os aldeões fugiram levando o bebê Dragão Azul, enquanto mandaram que o Dragão Azul anterior atraísse os bandidos para o subsolo e se prendesse com eles e os matasse com seu olhar demoníaco. Foi assim que ele morreu amaldiçoando a tudo, e foi amaldiçoado a vagar ali como uma alma penada, até que viu a aproximação do dragão azul atual e conseguiu tomar o corpo dele. Ele odiava os outros guerreiros dragões, porque odiava essa maldição a qual todos eles foram colocados. O Zeno se soltou das cordas, afirmando que para ele não importava de quantas gerações atrás era esse dragão azul. Para ele, todas as gerações posteriores à primeira eram crianças, os filhos de seus amigos, e era responsabilidade dele cuidar dessas crianças malcriadas. Ele cortou o próprio braço para ficar forte, e com isso quebrou as paredes para abrir passagens, já que todo mundo estava perdido nas masmorras. Mas o que salvou todo mundo mesmo foi quando a Yona apareceu tendo sonhado com o espírito do Shin'ar, que lhe contou a verdade sobre o fantasma que tomou seu corpo. O fantasma, tendo sido um dragão azul, teve aquela mesma conexão espiritual que todos os outros tiveram ao ver a Yona pela primeira vez, e entrou em choque chorando, e foi assim que Yona consolou ele, falando que sentia muito por ter deixado os dragões esperando por tanto tempo, para poderem descansar em paz. O fantasma se sentiu tão redimido que desapossou o corpo do Shin'ar, que voltou a si, e todo o grupinho ficou feliz. O mais divertido nessa situação é que as tochas se apagaram, ou seja, de uma hora para outra ficou tudo escuro, e como é que eles iriam encontrar saída? O azul, com sua supervisão, conseguia ver no escuro, então todo mundo se agarrou nele para guiá-los enquanto procuravam a saída. Com esse final feliz, o próximo arco acontece quando o grupo volta para a tribo da água para comprar novas roupas pro Zeno, já que nesse rolê todo de ficar se machucando e se curando, ele ficava rasgando as roupas dele toda hora, e tipo, depois de 2000 anos andando por aí, ele nem prestava mais atenção nisso. Por isso ficou muito mal acostumado a ficar andando só com trapos, mas isso incomodava o grupinho que estava andando com ele, né? O engraçado é que quando ele voltou pro grupo com um montão de roupas caras, perguntaram como ele pagou tudo aquilo, já que tinham dado pouco dinheiro pra ele. E aí apareceram as guardas da Lily e afirmaram que foram elas que pagaram as roupas pro Zeno. Incluindo tem uma cena logo depois disso, que o Zeno aparece comendo um montão de doces e pergunta como ele comprou tudo aquilo, e a loirinha mais uma vez diz que foi ela que comprou pra ele. Ela trata o Zeno como se fosse uma criança, mal sabe ela que ele tem 2000 anos, né? Mas eu quero fazer aqui um comentário. Como em todas as minhas obras eu tenho que escolher uma waifu, eu acho que a minha waifu de Akatsuki no Yone é essa loirinha aqui. Ela consegue balancear muito bem, ser ao mesmo tempo fofinha, maternal e transmitir uma certa nuance de safadeza, sabe? Mas seguindo um pouco com a história, a loirinha explicou que a Lily queria viajar para o reino de Sei, que fica ao lado do reino de Kouka, para investigar sobre o tráfico de drogas. Mesmo que tenha acabado o tráfico de drogas vindo do Império de Kai, parece que o reino de Sei aproveitou disso para aumentar o próprio. E para ajudar nessa missão, elas estavam dispostas a contratar nosso grupinho como guarda-costas para ajudá-las. E assim mais uma vez conseguimos reunir nosso grupo principal com as meninas, incluindo a Yone e a Lily, até ficaram dormindo no mesmo quarto como besties. Nesse momento elas até mesmo têm uma conversa sobre o rei Suwon, onde a Lily pergunta pra Yona se ela quer tomar o trono de volta do homem que matou o pai dela, e a Yona afirma que não é tão simples assim. O motivo é porque ela não ganharia absolutamente nada com essa vingança. O país parecia estar muito melhor nas mãos do Suwon. O problema mesmo era o Hack, que não pensava dessa forma. Ele só queria saber de se vingar do Suwon, e por isso mataria sem pensar 2 vezes. Nosso grupinho viajou para uma cidade da tribo da água que fazia fronteira com o reino de Sei, e resolveram investigar alguns festivais que supostamente estavam sendo usados para encobrir contrabando de drogas. E quando houveram diversas confusões, as quais os rapazes foram ajudar o povo a consertar, a pegar os bandidos e assim por diante, as 2 meninas ficaram sozinhas na estalagem e apagaram. Quando a nossa duplinha querida acordou, ela estava em um centro de concentração no reino de Sei, onde pessoas capturadas no reino de Kouka eram forçadas a trabalho escravo para construir uma fortaleza. A dona da estalagem estava lá,
e ela explicou que usava dos festivais da Tribo da Água para fazer pequenos cortes nas pessoas, as drogando, e quando apagavam iam lá e as capturavam para serem escravos em Sei. Eles tiveram um foco maior em capturar essas duas meninas, exatamente porque a Lily estava investigando o assunto e queriam se livrar dela, além no campo de concentração. As duas teriam que trabalhar para ajudar a construir a fortaleza, mas o problema maior não era nem o trabalho, o maior problema era a água, já que toda a água que os escravistas distribuíam para as pessoas capturadas tinha droga Nadai no meio. Então, além de matar a sede, ela também sumiria com as dores corporais de ficar trabalhando, em compensação você também se viciava. E com isso as duas meninas foram obrigadas a trabalhar no sol escaldante, com os guardas insistindo que o sofrimento delas acabaria se bebessem água, e elas se recusando e passando cada vez mais mal de desidratação. Enquanto isso, na Tribo da Água, o resto do grupo já tinha capturado um monte de gente envolvida e interrogado, então descobriram completamente sobre o esquema. O problema é que haviam duas fortalezas sendo construídas para puxar guerra contra o reino de Kolka, ou seja, não sabiam em qual delas a dupla estaria, e assim eles se dividiram em dois grupos e foram se filtrar nas fortalezas como escravos. A única pessoa que continuou ali na Tribo da Água foi a Tetra, a loirinha lá que eu gosto, porque ela ainda estava se recuperando da espadada que levou no arco da Tribo da Água. E foi então que ela recebeu a visita do general da Tribo da Água, perguntando onde estava Lily, e teve que falar a verdade que ela foi sequestrada. Só que o general da Tribo da Água estava acompanhado por ninguém menos que os outros generais e o rei Suum, porque aquele pessoal já estava com aquelas conversinhas de que o Suum precisava casar e ter um herdeiro, e meio que a Lily era um bom partido para ele, e tipo, o Suum estava recusando porque pelo menos por enquanto não tinha interesse em mulher nenhuma, mas o rei tem que dar ouvidos para os seus súditos, né? Então o pessoal convenceu ele a ir para a Tribo da Água para ficarem jogando a Lily pra cima dele. E quando souberam que a Lily foi sequestrada, também resolveram entrar em uma missão para salvá-la e acabar com a captura de cidadãos de Kolka para serem escravizados. Só que diferente do nosso grupinho que se infiltrou como escravos, nas duas fortalezas, o grupo do Suum decidiu atacar por fora uma, derrubando ela, e depois ir para cima da outra. E com isso nós vemos o grupo do Hack trabalhando em uma fortaleza e interrogando todo mundo em busca de informações sobre a Yona e a Lily. Mas ninguém tinha visto alguém que seguisse aquela descrição, o que dava a entender que elas tinham sido mandadas para outra fortaleza. E assim, durante a noite, o Hack ouviu do outro lado da parede o Suum falando que atacariam por fora de manhã, então gostaria que os capturados ali de dentro dessem o sinal no melhor momento. Nessa hora o Hack não falou nada, mas a gente conseguiu sentir o ódio dele ao ouvir a voz do Suum do outro lado. Na real, ele enfiou os dedos na parede com tanta força que até mesmo feriu eles e ficaram sangrando. Então o Hack confirmou que iria dar um sinal e avisou seus amigos para começar a rebelião na manhã seguinte. E aí, acho que eu não tenho muito o que descrever, sabe? O grupo do Hack usou uma pedra gigante para quebrar a parede por dentro, e aí o grupo do Suum invadiu. Os dois grupos atacando a fortaleza pelo lado de dentro e pelo lado de fora. E o mais especial desse caso é que o vô do Hack e os outros rapazes da Tribo do Vento pela primeira vez estavam ao lado do Suum. Ou seja, o Hack teve a oportunidade de se comunicar com seu vô e seus amiguinhos. E também quando o branco e o azul encontraram o rei Suum e perguntaram por que diabos o branco tinha um braço monstruoso. Eles falaram que eram dois dos 4 guerreiros dragões da lenda da fundação e que serviu apenas ao rei legítimo. E quando o Suum perguntou quem era esse rei, eles falaram que o Suum o conhecia muito bem, mandando uma indireta que era a princesa Yona. Só que sem falar diretamente o nome. Ainda mais porque oficialmente ela ainda tá morta. O Suum disse que não se importava com seres mágicos ou profecias. Na verdade, ele também não almejava o trono. Ele só queria usar essa posição para proteger o reino de Kolka. Os dois grupinhos não chegaram a brigar porque agora o Hack já tinha a noção de que mesmo odiando o Suum, não era bom brigar entre si quando tinham um inimigo em comum. Eles tinham conseguido derrubar essa fortaleza, mas a Yona não estava lá, então eles tinham que ir para outra fortaleza em busca das meninas sequestradas. Na outra fortaleza, no caso, nós vemos o Jaeha e o Zeno interrogando o povo sobre uma menina de cabelo vermelho e uma de cabelo preto, e descobriram que a duplinha tinha acabado de fugir logo antes deles chegarem lá. Então eles dois também fugiram e o Jaeha saltou por cima das florestas à procura das duas. É legal que durante tudo isso, nós realmente vemos a Yona e a Lily fugindo pelas florestas, incluindo uma cena em que a Lily se usa como isca e é pega pelos soldados, enquanto a Yona conseguia fugir sozinha.
E aí, quando foi pega por mais soldados, do nada o Zeno caiu do céu se espatifando e se levantou se curando. Eu já disse que o Zeno é uma farm infinita de aura, pois é, ele farma aura toda vez que usa os poderes dele. E aí o Jaeha também apareceu para lutar e os dois conseguiram salvar a Yona dos soldados. Porém, infelizmente, a Lily já tinha sido levada para execução por ser uma escrava fugitiva. E aí nós temos toda a cena tensa dela sendo levada para a forca na fortaleza cheia de escravos, e lutando para ganhar tempo, tentar fugir ou qualquer coisa do tipo. O que importa é que em nenhum momento ela desistiu, e continuou sempre lutando e tentando incentivar os outros escravos a lutarem também. E assim ela conseguiu resistir por tempo suficiente para a fortaleza ser atacada. Incluindo realmente colocam ela na forca. Porém, com a chegada de todos os grupinhos que se reuniram ali, nós vemos, por exemplo, Suwon usando arco e flecha para acertar a corda e derrubar a Lily, que foi salva pelo Haki. E assim eles conseguiram derrubar e dominar a segunda fortaleza. E tendo tido sucesso na missão, mais uma vez aconteceu o mesmo de sempre. Todo mundo seguiu com a vida. O Suwon e seus homens ficaram encarregados de lidar com as questões políticas. A Lily e suas guarda-costas voltaram para a tribo da água. E a Yona e seus amigos voltaram a viajar enquanto acampam. Incluindo nós temos uma cena pra lá de incrível, quando a Yona acorda no meio da noite e encontra o Haki parado na floresta e faz a seguinte pergunta: Haki, eu posso te tocar? Nesse momento eu fiquei tipo, o que foi isso, Yona? Assim, do nada, sem nenhum motivo específico? O que foi? Do nada você acordou em período fértil? Foi tipo... Eu entendo querer trocar o Haki, mas tipo assim, do nada é meio surpreendente, sabe? O Haki se fez de desentendido perguntando, hein? E aí a Yona ficou vermelha e chega soltou fumaça pelas orelhas, queimando de vergonha na hora que percebeu quão vergonhoso era o que ela tinha acabado de dizer. E o Haki, sonso como é, se aproximou dela para ver se ela estava com febre ou algo assim, e estranhou que não era nada disso. Pois é. Ah, você ainda tem que aprender muito sobre mulheres. Existe outra coisa além de febre que faz elas pegarem fogo, que é gostosões como você. Mas basicamente a Yona só disse que queria andar e conversar com o Haki e tal. Mas quando o Haki foi ficar de mãos dadas com ela, aí ela lembrou que já fazia uns dias que não tomava banho. E aí já ficou tentando fugir meio envergonhada, porque queria andar com ele, mas não queria que ele sentisse que ela tá fedendo. E aí o Haki deu um abração nela, cheirando o cabelo dela, falando que ela é cheirosa de qualquer jeito. E essa cena foi até de certa forma meio estranha, porque uns dias sem tomar banho também é demais, né? Mas aí os dois ficaram juntinhos como sempre. Só que como sempre, nenhum deles teve coragem de se declarar um pro outro. Mas espero que nos próximos arcos as coisas melhorem. Um comentário que eu queria deixar aqui nesse final é que eu pensei bastante sobre os guerreiros dragões nesses últimos arcos. Porque tipo, foram 2000 anos de gerações e mais gerações de guerreiros dragões. O Garou tinha 15 anos quando o Jaeha nasceu. E nós não sabemos a idade do pai do Killua quando o Killua nasceu, mas vamos arredondar para uns 20 anos. E também o Ao não parecia ser um adolescente e sim um adulto, então nesse caso vamos arredondar que uma nova geração nasce, quando a antiga tem em média 20 anos, podendo ser 5 anos para mais ou 5 anos para menos. Por essa lógica, teriam havido nesses 2000 anos 300 guerreiros dragões, 100 de cada cor, sem contar obviamente o Zeno. Mas a questão aqui é que foram 300 guerreiros dragões que tiveram vidas curtas e perturbadas. Imagina como foi pro Garou, passar a infância toda preso, e aos 15 anos descobrir que vai morrer aos 19. E aí agora também teve essa história do dragão azul de sei lá quantas gerações atrás, que foi obrigado a se prender no subsolo para matar os bandidos e morrer junto, e seu espírito ficou assombrando aquelas catacumbas por muito tempo. Então tipo, dá uma dó muito grande desses guerreiros dragões, que basicamente foram amaldiçoados a viver para aguardar a volta do Rei Hiryu, e o Rei Hiryu nunca voltava, tanto que com a chegada da Yona, a gente até vê uma redenção desse fantasma do dragão azul, que finalmente pôde descansar em paz. Então eu tenho muita esperança de que os espíritos de todos esses guerreiros que tiveram uma vida perturbada ainda estejam vivos em algum lugar, por exemplo nos guerreiros dragões atuais. Porque é injusto eles terem esperado tanto a volta do Rei Hiryu e isso nunca ter chegado, sabe? Eu quero muito que esses espíritos presenciem a chegada da Yona, os salvando de sua espera, e eles finalmente poderem descansar em paz. Mas com isso galera, espero que tenham gostado bastante. Irei fazer logo mais vídeos de Akatsuki no Yona e das outras obras que estão sendo pedidas aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like e espero vê-los novamente nos próximos vídeos aqui do meu canal, O Historiador.